Sem amar bem mais. Ei. As coisas gloriosas sobre ti. Bem, boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Temos mais uma vez a oportunidade de nosso Deus de podermos o louvar e agradecer por sua bondade, por seu cuidado em nossas vidas. E também temos a oportunidade de, em adoração, reconhecer que o Senhor é soberano sobre nós. E, portanto, podemos confiar no seu cuidado, podemos confiar na sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Esse é o nosso desafio como cristãos. É confiarmos em Deus, mesmo que as situações de nossa vida não sejam muito claras, ou então estejamos sofrendo. Não é? A fé em Cristo nos ensina realmente a confiar nele para tudo em nossas vidas. Não é? E é assim que nós vamos seguindo dia após dia na caminhada cristã nesse deserto da vida. Vamos então nos colocar de pé neste momento para darmos início ao santo culto a Deus. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Vamos então iniciar cantando o Salmo 87, que fala justamente sobre o amor de Deus ao seu povo reunido. Cantemos então. Sobre os seus santos montes Deus fundou. O Senhor ama as portas de Sião. O Senhor ama mais do que muitas habitações de Jacó, sim, ama bem mais. Muitas coisas gloriosas sobre ti. Tem-se dito a cidade do Senhor. Dentre os que me conhecem, Rabi, farei menção. Babilônia direi também. Eis aí a Filístia lá nasceu. Etiópia e Tiro lá também. De Sião se dirá, este aquele nascerão lá, e Deus mesmo a plantará. O Senhor, quando os povos registrar, este lá é nascido, Deus dirá. Os cantores em viva saltando entoarão, são minhas fontes todas em ti. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, no Salmo 135, versos 1 a 3. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Assim o Senhor nos chama, então, não é, para a adoração em espírito e em verdade. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder assentar, meus irmãos. Como cantamos no Salmo 87, meus irmãos, esse salmo realmente ele é muito importante, porque nos mostra, não é, o grande amor que Deus tem por ver seu povo reunido. O que é cantado nesse salmo é que o Senhor, ele ama muito mais, não é, as portas de Sião do que todas as habitações de Jacó. E isso significa dizer que o Senhor tem muito mais prazer em ver o seu povo reunido, e no caso em Sião, as portas de Sião, referindo-se a Jerusalém, onde o povo adorava a Deus, onde todas as tribos se reuniam para culto ao Senhor. Deus ama ver o seu povo reunido, não é? Isso não despreza, é claro, nossa devoção pessoal a Deus, o culto que prestamos ao Senhor em nossos lares, mas o Senhor tem prazer de ver o seu povo reunido em seu nome. É isso que cantamos no Salmo 87. Vamos orar ao Senhor neste momento, meus irmãos. Oremos. Soberano Senhor, nosso Deus bondoso e misericordioso, mais uma vez oramos em nome de Jesus Cristo, sabendo que o Senhor Jesus, é o nosso sumo sacerdote à tua destra, que pagou um alto preço para que pudéssemos ter acesso ao trono da tua graça. Nós oramos, Senhor, sabendo que somos assistidos pelo Senhor, cuidados, que tuas misericórdias se renovam em nossas vidas a cada manhã, e é por isso que estamos de pé.
Ainda que em nossas lutas, em nossas tribulações, todavia o Senhor não nos abandona. Continua a preencher nosso coração de esperança pelo Santo Evangelho e fortalece a fé do seu povo. Por isso, ó Deus, te louvamos, porque a tua fidelidade é incomparável, de geração após geração. Podemos ler a tua santa palavra e perceber e sermos edificados com a tua fidelidade, Senhor. Em como o Senhor sempre cuidou do teu povo, sempre livrou o teu povo Israel e continua a nos livrar hoje, pois também somos filhos de Abraão por meio da fé em Jesus Cristo. Obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Abençoa o teu povo, Senhor, e vem, por tua misericórdia, conduzir nosso coração, nossa vida, de maneira em que venhamos realmente te agradar. Ó Deus, ajuda-nos a compreender as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. O grande privilégio que é estarmos no culto solene para invocar o Deus Santo, o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, ser misericordioso com a tua igreja e vem conduzir nosso coração ao temor, à reverência e à alegria sincera por podermos te adorar. É o que oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que maravilha podermos louvar ao Senhor assim, não é? Tendo consciência da sua bondade em nossas vidas. Vamos ainda louvar a Deus cantando mais um salmo, o salmo de número 65, um salmo lindíssimo, onde nós louvamos ao Senhor por seu poder e por seu cuidado. Salmo 65. Cantemos então. A ti louvor é tributado em tua casa, ó Deus, onde o teu povo congregado paga os votos seus. Ó tu que atendes aos que clamam, todos a ti virão, das transgressões que nos dominam, ganhamos remissão. Como é bem-aventurado quem fazes vir a ti, o homem que foi escolhido para habitar ali. No templo, Deus, tua bondade podemos encontrar, também da tua santidade ali nos saciar. Com grandes feitos das respostas, nos ouves o clamor. Assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador. Até pras ilhas mais distantes a esperança és, tu cuja mão garante aos montes a sua solidez. As grandes ondas agitadas do tempestuoso mar e as nações tumultuadas, tu sabes dominar. Até a mais remota gente teme a tua mão, do Oriente ao Ocidente, causa jubilação. Quanto às chuvas copiosas, tu vens nos visitar. Cheio está o teu ribeiro, para
fertilização, o campo todo amolecendo, prometes produção. Tua bondade orna o ano com abundância, mostras teu rastro até no ermo, fazendo brotar. Os altos verdes se alegram com os rebanhos seus, vales com trigo se enfeitam em tua honra, ó Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha é para nós podermos louvar este salmo, reconhecendo o poder e o cuidado de Deus em toda a natureza. Nós, nesse salmo, falamos sobre o temor de todas as nações ao Deus Todo-Poderoso, embora possamos pensar às vezes, mas como as nações temem a Deus, não é? Vemos o mundo tão afastado do Evangelho, rejeitando tanto o povo de Deus, mas ao mesmo tempo, quando o Senhor manifesta os seus sinais na natureza, todos ficam prostrados, absolutamente prostrados, com temor, com medo do poder do Deus, não é? Que tem todo o poder em suas mãos. Isso é notório. Podemos observar a pandemia, podemos observar vários acontecimentos na história que deixaram os homens aterrados. Quando Deus manifesta o seu poder, ninguém suporta. Essa é a realidade. E nós adoramos a Deus por conta disso, não é? Por seu poder glorioso. Como também confessamos aqui que o Senhor é o nosso Salvador, que Ele também cuida do seu povo, e não somente isso, mas Ele opera na obra de sua providência para o bem de toda a natureza, para o bem de todo o seu povo. É tudo isso que louvamos num salmo como esse, irmãos. Que maravilha. Nós vamos orar mais uma vez neste momento, suplicando ao Senhor que nos abençoe pela pregação do Evangelho. Oremos então. Ó Senhor, mais uma vez nós podemos erguer nosso coração a Ti, nossa voz em oração, sabendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, assim como cantamos neste salmo. Tu és o Deus incomparável, aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas e que sustenta todas as coisas por Tua palavra. A Ti nós louvamos, engrandecemos porque Tu és digno e suplicamos também, ó Deus, a Tua misericórdia, pois estamos aqui como Tua igreja e como nós precisamos ouvir a Tua voz na pregação da Tua palavra, a voz do nosso Supremo Pastor pela pregação fiel do Evangelho. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. O Senhor sabe o quanto precisamos. Sabe que precisamos de consolo do Senhor, de sermos fortalecidos, também de sermos exortados à vida piedosa. Ajuda-nos a confiar em Ti. A despeito de nossas limitações e fraquezas, ajuda-nos, Senhor. Vem nos socorrer, pois Tu és o nosso ajudador. Sem o Senhor, nós não temos nada. Precisamos de Ti. Por isso, tem misericórdia da Tua igreja. Fala ao nosso coração, nos ensina os Teus caminhos, para que venhamos aprender a Te amar mais, amar de todo o coração, de toda a alma e entendimento, e também ao nosso próximo, como a nós mesmos. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Dê uma ajudinha aqui, irmão Rui. Dá um pouquinho de água para mim, por favor. Acabei esquecendo de enxergar rapidinho, então melhor não se eu trave. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas ainda, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Faremos a leitura do verso 1 ao 20. Esse é o texto que mostra justamente a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos e também a instituição da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor.
Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto de nossa reflexão nesta noite. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nossa cultura tão influenciada por princípios cristãos, especialmente católicos romanos, hoje se comemora a Páscoa. Na verdade, desde a sexta-feira, chamada em nossa cultura de Sexta-feira Santa, ou então Sexta-feira da Paixão, em muitos lares brasileiros, pessoas compartilham refeições bem simbólicas. O mais comum que vemos, não é, em nosso Brasil, nessa época, a partir de sexta-feira, por exemplo, são comidas preparadas com peixe, não é? Ao molho de coco, por exemplo. E aí, muita comida com coco, feijão de coco, arroz de coco, peixe com coco, não é? É muita coisa que tem, muita variedade que nós temos na nossa cultura com relação a isso, sem contar a embusada, não é? E o consumo também de vinho que aumenta nesse período. Realmente é um período bem especial em nossa cultura, onde as pessoas realmente se reúnem, não é? Como famílias, convidam amigos, pessoas próximas para compartilharem alguma refeição. E isso tem, na verdade, sua importância. Muitos desse dia, por exemplo, pelo menos boa parte dos brasileiros, por sua cultura católica romana, não comem carne porque entendem que na sexta-feira santa comer carne seria um pecado. Também, nesse momento, nesse período do ano, acontecem muitas apresentações de teatro, sessões de filmes sobre a paixão de Cristo, e tudo realmente mostra uma preparação para o dia de hoje, para o domingo de Páscoa. Nós, reformados, não comemoramos a Páscoa exatamente. E isso é importante compreender. Mas nós fazemos uso, não é, do termo Páscoa, ou então do tempo de comemoração, por ter um tema redentivo, porque aponta para o Evangelho, e realmente aproveitamos essa ocasião para anunciar o Evangelho, para pregar sobre o significado da Páscoa e apontar para Cristo. É isso que realmente fazemos desde, não é, de os primórdios, sempre apontar para o Senhor Jesus Cristo. E eu estou falando isso para os irmãos, já porque a Páscoa, ela não é uma festa da cultura brasileira. A Páscoa, ela é especificamente judaica. É uma festa dos judeus. Tá? Isso é muito importante, meus irmãos, compreender. Mesmo assim, nós não desprezamos a ocasião. Ela é importante. Ela tem um peso. E muitas pessoas ficam atentas, não é, àquilo que vai ser dito nesse período. Temos que aproveitar essas oportunidades também, rejeitando alguns conceitos que não são de acordo com a nossa fé. Eu quero, então,
refletir justamente sobre isso com os irmãos, e eu vou resumir o sermão no seguinte tema: Jesus Cristo é a nossa maravilhosa Páscoa. Vamos pensar então sobre 3 aspectos. Primeiro, qual é o real sentido da Páscoa? É isso que muitos perdem de vista nesse período, infelizmente. Segundo, por que Cristo ansiou tanto celebrar aquela Páscoa com seus discípulos? Qual a razão desse desejo intenso do Senhor Jesus por aquela Páscoa? E por fim, como nós cristãos devemos entender e celebrar a Páscoa uma vez que nós não somos judeus? Então são reflexões importantes para nós. Primeiro, qual é o sentido real da Páscoa? Bem, meus irmãos, para realmente compreendermos o assunto, é necessário lembrar brevemente sobre o que é a Páscoa. Eu até pedi para os irmãos, recomendei que pudessem ler o texto de Êxodo 11 e Êxodo 20, porque ali temos justamente o contexto e a instituição da Páscoa. A Páscoa, por exemplo, então, ou o Pessa, a palavra que está por detrás dessa palavrinha Páscoa que nós usamos, é Pessa, que significa literalmente passar por cima. É uma festa que tem um significado muito profundo para os judeus. Tem uma riqueza cultural enorme para o povo de Deus, para nós também, mas especialmente para o povo judeu. Ou seja, para eles é um momento de relembrar a sua identidade como povo liberto da época do Egito. E por causa de Cristo, essa mesma Páscoa, que tem tanto significado na história da redenção, também está de alguma maneira ligada a nós. Até mesmo nós podemos então aproveitar, tudo aquilo que a Páscoa nos ensina e ensinar sobre a verdade da Páscoa. Cristo, o centro de tudo isso aí. Como já falei, a palavra Páscoa significa literalmente passar por cima. Esse é o significado literal dessa palavra. E é uma referência direta àquele evento que aconteceu no Egito, quando o povo estava próximo de sair da terra do Egito, da sua escravidão. No dia daquela saída, pela ordem do Senhor, o povo deveria estar pronto, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para sair às pressas daquele lugar de sua escravidão, de sua opressão. É o que lemos lá em Êxodo capítulo 12. O Senhor ordenou que um cordeiro fosse imolado, sacrificado, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das casas de cada israelita, bem como também nos batentes das portas. Este seria o sinal, o sangue do cordeiro, sinal sobre o povo de Deus, que protegeria os israelitas da última praga enviada ao Egito pelo Senhor, que seria justamente a morte dos primogênitos. Assim, o anjo da morte passaria por cima da casa dos israelitas. Essa é a palavra Páscoa. O anjo passou por cima da casa dos israelitas. Na noite daquele acontecimento, eles tiveram um jantar muito especial. E no cardápio, cordeiro assado. Então a Páscoa comemorada era um verdadeiro churrasco. Não podia ser cozido, de acordo com o que a ordem do Senhor nos ensina, Não podia ser comido nada cru, mas ele deveria ser assado. Seria um churrasco para o povo. E assim, com o sacrifício do cordeiro, eles poderiam lembrar que era pelo sangue derramado, pelo sacrifício do cordeiro, que eles estavam sendo libertos. Era isso que o Senhor queria colocar na mente do povo de Israel. Mas não somente isso, eles também comiam naquela refeição ervas amargas, para que pudessem lembrar, de como foi difícil aqueles 430 anos no Egito, perdendo a identidade, sendo humilhados, massacrados pelos egípcios. Eles tinham que lembrar como foi duro, como foi pesado esse período aqui. E também eles comeram pães ázimos, ou pães sem fermento, para poderem lembrar que eles saíram do Egito às pressas, com tanta pressa como ordenou o Senhor, que não daria tempo de fermentar o pão, Por isso comiam o pão sem fermento. Já fazem alguns milênios que isso aconteceu. Aquele dia realmente foi um dia muito especial. Foi a primeira Páscoa. E seria realmente um dia realmente memorável para o povo de Israel. Nada seria igual àquele dia para eles. Nem se repetiria, porque tudo que eles fizeram depois foi celebrar a Páscoa como um memorial da verdadeira Páscoa, do acontecimento em si. E assim o povo de Israel tem guardado essa festa, esse Pessa, até hoje. Em cada lar, de judeus, eles realmente celebram a Páscoa ainda. Mas muitas alterações foram feitas ao passar dos anos. Existem bem mais elementos na Páscoa, do que naquele dia em que eles saíram do Egito. Eu assisti vários vídeos, assisti muitas coisas sobre rabinos, sobre famílias judaicas que ainda celebram a Páscoa direitinho, cumprem todo o ritual,
não é? E é bem interessante observar a prática cultural deles. É realmente bonito, nos ensina muito. Tudo que há naquela refeição tem um significado muito peculiar, que traz a memória do povo, dos filhos, das crianças, não é? A identidade do povo de Israel. Isso realmente é muito bonito, irmãos. Eu acho muito bonito realmente esse empenho para ensinar sobre a própria tradição para os filhos, para as futuras gerações, a fim de que eles se mantenham, não é? Nesse entendimento de que são o povo que Deus libertou da terra do Egito. Tantas gerações passaram, milênios, o povo foi disperso e mesmo assim eles não perderam a memória. Olha que maravilha. A memória está preservada. Não é uma coisa importante para nós hoje? Nós percebemos que em nossa geração há uma dificuldade. Nós somos uma geração, eu digo, boa parte da nossa geração é uma geração que tem amnésia. As pessoas meio que gostam do novo e querem se desconectar do antigo. Basicamente, a nossa geração, tudo aquilo que é antigo ou velho não presta, o que presta é o novo. Isso é um problema tão grande. É por isso que vemos tantas pessoas sem identidade hoje. Não sabem quem são, sabe? Vivem batendo a cabeça em todo lugar, vivem perdidos sobre o conceito de religião, escravos de filosofias modernas porque não têm identidade. E um povo que não tem identidade é um povo que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas o povo israelita, o povo judeu, continua guardando tudo isso. Eu pude observar nessa refeição que, por exemplo, eles não sacrificam mais um cordeiro, então não há o cordeiro da Páscoa realmente na Páscoa celebrada hoje por eles, porque não há templo para que haja sacrifício. Mas eles colocaram algumas coisas para complementar e também dar significado. Por exemplo, na refeição que eles fazem hoje, até mesmo uma bacia com água com sal, eles colocam, para que eles possam lembrar, todos ali, como o povo sofreu no Egito, como eles suaram, trabalhando demais, como eles choraram. Então a água com sal lembra tudo isso. E as outras coisas, que foram ordenadas pelo Senhor, como os pães ázimos, e também as ervas amargas, são preservadas ainda hoje. E eles realmente fazem uma refeição para que as pessoas da família possam ter força e lembrar de quem são. É claro, meus irmãos, que entendendo isso, todo o conceito de Páscoa que aprendemos na palavra de Deus, sabemos então que Páscoa não tem nada a ver com peixe, nem com coelhos, nem com ovos de chocolate. Isso são questões comerciais, para vender. Não é que seja ruim, Qual é a criança que vai achar ruim chocolate? Eu não acho. É bom, mas isso não tem significado real para nós. Não faz nem sentido dizer coelhinho da Páscoa. O mais coerente é cordeirinho da Páscoa. Isso é que faz sentido, não coelhinho da Páscoa, não é? Mas, se tem ovos de chocolate para comer, então vamos lá, Vamos aproveitar, adocicar um pouquinho a vida, não é? O ponto central aqui, então, é compreender o seguinte. A Páscoa, isso tem que ficar bem centralizado no nosso coração. A Páscoa não é uma festa especificamente de nossa cultura. A Páscoa é literalmente uma festa judaica. Tá? Isso é muito importante. Os lares brasileiros, ninguém come cordeiro assado nesse período. Nos lares brasileiros não há ervas amargas, nem pães ázimos. Isso não é o nosso costume. Entende? Por isso, nesse sentido, nós não comemoramos a Páscoa. Não nesse sentido. Mas, apesar de tudo isso, nós temos que admitir que o nosso Senhor Jesus Cristo era judeu. E por isso mesmo temos que nos perguntar, porque ele era judeu, qual é a relação da Páscoa que ele comemorou com a igreja hoje? E mais do que isso, é uma pergunta importante. Por que Cristo ansiava tanto celebrar aquela Páscoa com seus discípulos? E é agora que vamos observar o texto. Nosso Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos prepararem a Páscoa direitinho de acordo com toda a tradição. Mateus e Marcos nos dão a informação de que eles estavam comendo a Páscoa, quando Cristo instituiu, por exemplo, a Santa Ceia, trazendo a ideia de substituição. Cristo substituiu a refeição da Páscoa pela Santa Ceia. É o que acontece ali, certo? E não somente detalhes sobre essa verdade foram registrados, mas no versículo 15 e 16 de Lucas 22 que nós lemos, justamente assim. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Observe um detalhe aqui do texto, irmãos. Jesus estava ansioso para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Certamente a Páscoa, para os judeus, era um evento especial, ou o grande evento, o evento mais importante para eles. Na verdade, Cristo, que era judeu, desde pequeno sempre participou da Páscoa. Não era nada de novidade para ele. Nem para Cristo era novidade a Páscoa e nem para seus discípulos. Eles eram todos judeus, era normal, todos os anos, eles celebrarem a refeição pascal.
Então a pergunta é, por que ele estava tão desejoso assim de comer aquela Páscoa? Como se houvesse alguma coisa mais especial naquela Páscoa que ele celebrou com seus discípulos. Porque somente aquela Páscoa foi registrada. Embora saibamos que ele sempre ali, até antes, não é? No seu ministério, ele também celebrou a Páscoa com seus discípulos, já que era o ordinário, o comum. Tem sim motivos especiais que temos que observar aqui. Primeiro, aquela Páscoa era tão especial e ele desejou tanto, ele estava ansioso por reunir seus discípulos e comer a Páscoa, porque aquela era a última Páscoa. Não era qualquer Páscoa, não, era a última. Podemos pensar em como a primeira Páscoa celebrada no Egito foi tão mais empolgante que as demais, que eram apenas um memorial do verdadeiro acontecimento. Não é? Eles estavam comendo apressados mesmo para sair do Egito. Então eles realmente tinham aquela Páscoa como algo muito importante em suas vidas, como sua própria identidade. Então podemos pensar como aquele momento foi ímpar para o povo de Israel. Era a primeira Páscoa da história. Agora imaginem a ansiedade de Cristo naquele momento. Só para dar uma ideia do que o nosso Senhor ele sentiu naquele momento. Uma pequena ideia, uma ideia simples. Imagine que hoje, e quem já há muitos anos terminou a escola, lembre do dia que você esteve na escola no último dia de aula, quando você já estava no terceiro ano. O último dia de aula da escola. Você terminou todo o período educacional básico e médio, e aquele seria o seu último dia de aula na escola. Será que nós não ficaríamos ansiosos, com muita expectativa, pensando, cara, depois de tantos anos de crescer aqui com uma turma, vendo professores, tendo aquela rotina de acordar cedo muitas vezes, não é? Acordar cedo, me vestir para estar na aula todos os dias praticamente, não é? E agora, depois de tanto tempo, esse ciclo termina. Quer dizer que hoje é o meu último dia de aula e amanhã eu não terei que acordar mais uma vez cedo e me encontrar com a minha turma e com meus professores. Quem pode lembrar disso sabe muito bem que é um dia que dá muita expectativa, você fica ansioso realmente. Não é? Não é fácil você chegar ao término de um período como esse, que é importante em nossas vidas. Isso é só para entendermos mais ou menos o que Cristo estava sentindo naquele momento. Basicamente, aquela Páscoa ali, irmãos, era a última Páscoa, onde ele estava ali encerrando, na verdade, um ciclo memorial muito grande em sua vida, na vida do povo de Israel. Entende? Desde a época do Egito, a Páscoa foi comemorada, no dia da libertação, até aquele período ali. Isso não foi interrompido. Deus preservou o seu povo. E eles puderam comemorar sempre a Páscoa, mas aquela era a última Páscoa. E não somente a última Páscoa com os seus discípulos, porque a partir dali ele morreria, seria sacrificado. Mas na verdade aquilo era muito mais do que apenas uma despedida de Cristo. Aquela Páscoa realmente foi a última na história da redenção. A última Páscoa na história da redenção. É o fim de um ciclo. Por isso podemos compreender o porquê o Senhor Jesus estava tão ansioso, tão desejoso de comer aquela Páscoa com os seus discípulos, não é? Por ser tão importante aquele momento. Era a última Páscoa que Jesus comemoraria com seus discípulos, porque em breve ele se entregaria como o Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Então temos o grande término, não é, desse ciclo milenar na vida do povo de Deus. A razão por que os judeus comemoram a Páscoa ainda hoje, do mesmo jeito, é porque eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. Por isso nada mudou para eles. Mudou para nós, porque Cristo é o Messias. Mas para eles que não creem em Jesus Cristo como Messias, tudo permanece igual. A segunda razão aqui, do porquê o Senhor Jesus estava tão ansioso por comer aquela Páscoa, era porque não era apenas o término de um ciclo tão importante na história do povo de Israel, na história da redenção. Era também, ao mesmo tempo, o início de uma nova era. Terminou-se um ciclo, não é? Desde a saída do Egito até aquele momento ímpar, em que o prometido ao povo de Deus estava ali. E então ele daria início a um novo ciclo. A um novo ciclo na história da redenção. Isso realmente é muito importante. O povo de Israel, quando foi libertado do Egito, eles foram libertados pelo Senhor e então começaram a caminhar rumo a Canaã. Naquele dia da última Páscoa, Cristo também estaria dando início a uma nova caminhada na história da redenção, onde o povo de Deus
a sua igreja também estaria dando início a uma caminhada espiritual rumo à Canaã celestial. Nós também entramos num deserto espiritual. Nós também começamos a caminhar rumo à terra prometida do Senhor. E era isso que estava acontecendo ali. Percebam o porquê Jesus estava então tão ansioso. Aquela Páscoa não era apenas a comemoração anual dos judeus. Era muito mais do que isso. Era a primeira e era a última Páscoa, na verdade, e a primeira de uma nova era, a era cristã. Do mesmo jeito que eu falei para os irmãos, como o último dia de alguma coisa nos dá tanta expectativa, também o primeiro dia nos deixa ansiosos. Agora imagine, o jovem que acabou de terminar o terceiro ano do ensino médio. Ele terminou aquele ciclo tão importante em sua vida. E agora ele vai dar início, não é, ao seu primeiro dia na faculdade. Se a pessoa tem essa oportunidade, imagine como também é um momento de ansiedade para você, o primeiro dia na faculdade. Ou então, se a pessoa não for para a faculdade, o primeiro dia no seu primeiro emprego. São momentos que nos deixam ansiosos. Então, para Cristo também do mesmo jeito. Ele estava ansioso porque naquela última Páscoa ele daria início, não é, a um novo ciclo na vida do povo de Deus. Essa é a razão. E o terceiro motivo, aquela Páscoa celebrada por Cristo e os seus discípulos não era especial apenas por representar o fim de um ciclo e o início de outro, mas porque estava ali, à mesa com os discípulos, aquele que era e é o próprio significado da Páscoa. Não era uma coisa simples isso aí, então. Dá para entender, irmãos, dá para entender o porquê que ele estava tão ansioso. Quando Deus ordenou aos israelitas lá no Egito que preparassem aquele jantar tão especial e sacrificassem um cordeiro, não é? Sacrificassem um cordeiro e marcassem com o sangue do cordeiro os umbrais de suas portas, em suas casas, para serem livres, isto é, não só do Egito, mas da própria morte, como lemos em Êxodo 12, verso 13, quando ele diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Deus estava então ensinando ao seu povo que ele providenciaria o cordeiro da verdadeira libertação. Esse era o ensino ali. Não apenas a libertação de Faraó ou do Egito, mas da escravidão, dos pecados, da condenação eterna. Esse era o significado. O sangue do Cordeiro Pascal, que foi sinal para livrar os primogênitos israelitas da morte, não é verdadeiramente um sinal limitado àquele momento. Apontava para um livramento mais profundo, um livramento definitivo, que daria segurança ao povo de Deus. Não seria apenas sair da escravidão literal de um ditador, de um tirano, não. Seria uma libertação espiritual para viver como filhos de Deus. Então é algo muito mais profundo que nós temos aqui como significado da Páscoa. Na verdade, irmãos, o sangue derramado como sinal da libertação e reconciliação com Deus está sendo derramado desde o início do mundo. Aquele sangue, no momento da Páscoa, não é, do sacrifício do Cordeiro, está sendo ensinado para o povo de Deus desde o início. Desde quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, caíram. Entende? Sangue derramado na Escritura como sacrifício não é novidade para o povo de Deus. Desde o início do mundo é assim. Quando Adão e Eva caíram, estiveram nus diante do Senhor, se esconderam, o que é que o Senhor fez? Cobriu o casal com peles de animais. Ou seja, o ensino é que Deus foi o primeiro a fazer sacrifício para cobrir a nudez do casal, mostrando redenção, perdão de pecados, cobrindo a nudez do casal, sangue derramado. Isso é tão claro que toda a história da redenção nos narra a mesma coisa. Os patriarcas todos ofereceram a Deus holocausto, sacrificaram e queimaram oferta ao Senhor. O sacrifício, o derramamento do sangue virou um padrão na história da redenção. O que a lei nos ensina? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, aquele sangue derramado no momento da Páscoa tinha um significado muito mais profundo. Um significado de redenção para o povo de Deus. Pois bem, Cristo era então o sentido de tudo aquilo. Ele era o significado do sacrifício. Seu sangue era o significado do sangue do Cordeiro. Ou seja, na noite da última Páscoa, o próprio Cordeiro Pascal estava ali. Esse é o ponto central. Ele estava ali. Aquele tão aguardado, aquele prometido a Abraão,
Aquele prometido a Abraão. Aquele que Abraão, quando viu o seu dia, se alegrou. João capítulo 8, quando ele está debatendo com os fariseus, a resposta de Cristo aos fariseus é categórica. Tanto é que eles pegam em pedras para apedrejá-lo. Porque para eles ele cometeu blasfêmia. Porque eles estavam discutindo sobre Abraão. E Cristo fala para eles abertamente, não é? Que antes que Abraão existisse, eu sou. Que Abraão se alegrou por ver o meu dia. E eles ficaram aterrados com isso, nervosos. Ou seja, Cristo é o prometido desde o começo do mundo. Quando o Senhor falou para Adão e Eva que ele enviaria um filho que resolveria o problema que eles causaram ali. Uma descendência que pisaria a cabeça da serpente nesse sentido para desfazer as obras do diabo, ele estava prometendo a Cristo. Todas as gerações do povo de Deus aprenderam a mesma verdade. Isso foi se desenvolvendo, ficando mais claro, mais evidente, a ponto de ser tão claro, mas tão claro, que os profetas chegaram a dizer, até mesmo como ele viria, um nascimento por meio de uma virgem. Tão claro o Senhor tornou essa verdade, que quando o Senhor Jesus chegou, nós tivemos toda a informação necessária para saber que ele é. Quem pode ler Isaías 53 hoje e não saber que estamos falando de Cristo? É impossível, não dá. Você lê certos textos do Antigo Testamento e você não vê, não é o Evangelho revelado ali. É Cristo que está ali. É sobre o seu sofrimento que ele está falando. Um profeta que viveu 300, 1000 anos antes está falando sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Cordeiro de Deus prometido estava naquela noite com os seus discípulos. João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, nos diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma vez que o próprio Cordeiro estava ali e ele seria sacrificado para tirar o pecado do mundo, seu povo não precisaria mais sacrificar nenhum outro cordeiro. Percebem por que nós não comemoramos a Páscoa como eles? Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros. O nosso cordeiro já foi sacrificado, não é? De uma vez por todas. Significa dizer que o seu sacrifício foi suficiente. Percebe, irmãos? A refeição ordenada pelo Senhor como Páscoa teria que ter um sacrifício todos os anos. Todo ano havia o sacrifício pascal. Mas a partir do que Cristo faz, da sua obra por nós, de uma vez por todas é suficiente, ele não ordena que nós venhamos lembrar fazendo mais um sacrifício. Não, apenas pão e vinho significam e apontam para o seu corpo e seu sangue. Nada de sacrifício mais, porque o seu sacrifício seria de uma vez por todas, suficiente para salvar todos aqueles que chegam, não é, a Deus por meio dele. Nenhum sacrifício mais seria necessário. O que ele fez salva de verdade. Essa é a mensagem da Páscoa. O que Cristo fez salva de verdade. Não é uma salvação meia boca, mais ou menos. Onde o Senhor fala: eu morro para te salvar, mas no fim depende de você ser salvo. Nós temos que ser sinceros com relação a isso. Se depender de mim a salvação, eu falo como um pastor, ministro do Evangelho. Se depender de mim a salvação, se o Senhor fez uma obra incompleta e me deixou completá-la, eu irei para o inferno. Eu posso garantir isso para vocês. Se depender de mim, eu estou perdido. Por isso, a Páscoa nos ensina sobre um sacrifício perfeito. Perfeito. Não um sacrifício que me dá a possibilidade, mas que de fato foi para me substituir na cruz. O Cordeiro de Deus que promove verdadeira libertação. Esse é o sentido que nós temos aqui na Páscoa. O que ele fez realmente salva, e essa é a nossa boa notícia. Percebem o porquê que ele estava tão desejoso? Por que aquela Páscoa, aquela última Páscoa, era tão importante para ele e para os seus discípulos? Porque tudo aquilo que a Páscoa é ele. Ele é a Páscoa. Esse é o ensino da palavra de Deus. E no momento em que estamos celebrando a Páscoa, bem ali, naquela hora mesmo, é que ele pega pão, aquele pão sem fermento da própria Páscoa, não é? Ele dá graças ao Pai e ele manda os seus discípulos compartilharem ali. Ele parte esse pão, compartilhem. Isto é o meu corpo. Este é o sinal de que meu corpo será realmente massacrado por vocês, será esmagado por vocês. E quando compartilha o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, mostrando que Deus, por meio dele, estava cumprindo suas promessas a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas nele, de que por meio do sangue do Cordeiro, do filho, do descendente verdadeiro de Abraão,
nós todos, gentios, seríamos incluídos nesse pacto de graça, na bondade do Senhor. Por causa dessa Páscoa, nós somos filhos de Abraão também, nós somos incluídos. É como Jesus fala para o centurião romano em Mateus 8. Ora, eu não achei uma fé em Israel como essa. Eu digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentassem uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa é a promessa do Senhor. E para isso o seu sangue foi derramado, irmãos. Não é? E o que ele institui então, em lugar do sacrifício pascal, o próprio Cordeiro é quem faz isso. É aquilo que chamamos de Santa Ceia. Não é? Santa Ceia. Tal como o sacrifício da Páscoa, que foi sinal de livramento para o povo de Israel, e um momento de transportar, de encaminhar o povo do Egito até Canaã, assim, a obra de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, a sua obra também nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Colossenses 1 e verso 13, o que nós lemos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O novo símbolo memorial de libertação seria mais simples. Não haveria sangue mais. Chega de sangue, seu sangue foi derramado. Não há mais necessidade nenhuma de sacrifício nesse sentido. Porque o seu sangue seria derramado de uma vez por todas. Apenas pão e vinho. Pão e vinho são suficientes para nos ensinar, para nos comunicar esta bendita graça da obra de Jesus Cristo. Nos ensinando, sabe, sobre aquilo que Ele mesmo realiza em nosso próprio coração. A Páscoa, como praticada, alcançou então o seu objetivo. Ou seja, naquele dia, aquela última Páscoa, ela alcançou o seu grande objetivo. Eu gosto de usar esse exemplo, não é, para compreendermos como nós temos uma bênção hoje na Nova Aliança e que não precisamos retroceder e voltar a práticas antigas. Por exemplo, imagine que de repente a prefeitura daqui dizem bem assim: vamos fazer um shopping aqui na região do Jacintinho. Um exemplo, é só um exemplo básico. Um shopping. E então a prefeitura apresenta para os moradores uma bela maquete. E as pessoas vão observar a maquete, tiram fotos, fazem vídeos para postar no Instagram, ficam maravilhados. Uau, esse é o shopping que teremos aqui no Jacintinho. É muito belo. É lindo demais, eu não vejo a hora de poder ver com os meus olhos o shopping erguido para que eu possa andar, aproveitar. Pois bem, anos passam e de repente esse shopping é construído. Ele está ali belo, construído, tudo bem organizado. Imagine que alguém, ao invés de ir para o shopping, fique ainda olhando para a maquete. Ainda, sabe, vislumbrado com a maquete, boquiaberto com a maquete, admirando e querendo realmente só ficar olhando aquela maquete ao invés de entrar no shopping. Isso não faz sentido nenhum. A Páscoa, não é? Ela ensinou tudo isso. Ela era como essa maquete. Ela apontava para algo futuro. E aquilo que era algo futuro, a promessa da Páscoa estava ali. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. E uma vez que ele estava ali, ele estava dando fim, não é? Ou seja, concluindo tudo aquilo que a Páscoa ensinou para os seus discípulos. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, é uma pergunta importante para nós também, uma vez que entendemos tudo isso. Como nós cristãos devemos entender e celebrar este momento, uma vez que nós não somos judeus? Percebemos tudo isso? Bem, de forma direta, irmãos, podemos entender que a nossa Páscoa é o próprio Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a parte B, o que Paulo diz? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então dizer que Cristo é a nossa Páscoa não é uma invenção cristã. Deus está dizendo isso. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo mesmo instituiu um novo sacramento em lugar da refeição pascal, que é a Santa Ceia. Nesta refeição memorial, nós participamos de um só corpo e de um só sangue, representado nos elementos de pão e vinho. Assim nós celebramos a Páscoa. Não temos uma sexta-feira santa, mas uma boa sexta-feira que podemos usar, aproveitar para pregar o Evangelho, o que é uma bênção para nós, não é? E falar que Cristo, que é o Cordeiro Pascal, morreu para nos salvar de nossos pecados. Mas não somente isso, irmãos. Se há um dia, não é,
E agora eu vou falar uma coisa que é contra a cultura. Se há um dia que devemos chamar de santo, não é a sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão. Se há um dia para ser chamado de santo, é hoje, dia do Senhor. Quando, não é, o Cordeiro da Páscoa não permaneceu morto, mas reviveu. Esse é o dia do Senhor. É o dia de nossa esperança. Se ele tivesse morrido, qual diferença teria da sua morte para a morte de um cordeiro, literalmente falando? Nenhuma. Mas ele viveu. Com seu poder, com sua glória, ele voltou a viver, ele ressuscitou e nos deu então a esperança no fim. Meus irmãos, mais que usemos a data cultural para pregarmos, não é, a cultura presente, o Evangelho, ainda assim temos que compreender que todos os domingos celebramos no fim a Páscoa verdadeira. Porque todos os domingos nos reunimos em nome de Cristo Jesus e nos aproximamos do trono da graça de Deus. É por sua obra, percebam como isso é importante para nós, é por sua obra no Calvário, por seu sangue derramado, que nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus o Pai, à sua misericórdia. É por sua obra, não é tão maravilhosa no Calvário, que nós somos chamados de filhos de Deus e sabemos que o Senhor nos ouve. O sangue foi derramado para que pudéssemos entrar. Acabou aquela distinção que havia em que há um sumo sacerdote. Eu, como um pastor, não sou um sacerdote, a não ser do meu próprio lar. Eu não sou um sumo sacerdote, a minha oração não vale mais do que a dos irmãos. Não, eu não estou mais próximo de Deus do que ninguém, como qualquer um de nós aqui. Qualquer um que tem fé verdadeira em Jesus Cristo, todos temos acesso por meio dele a Deus, o nosso Pai. Todos nós. Somos todos ouvidos por igual, como filhos. É a bênção que o Cordeiro Pascual nos deu, nos libertando. Essa é a verdadeira Páscoa cristã. Não é? Por isso adoramos ao Senhor. Não temos que esperar, então, o próximo ano para lembrar da Páscoa. É bom aproveitar o momento, mas não precisamos ficar presos a isso. Não precisamos pensar como cristãos que, eita, só ano que vem agora é Páscoa. Não. Hoje está sendo, mas domingo que vem também. E na próxima Santa Ceia, onde estaremos celebrando ao nosso Cordeiro, ao Senhor Jesus Cristo. E assim vamos sendo lembrados. Percebam como a natureza da nova aliança nos expõe a graça do Senhor tão mais abundante. Lá era de ano em ano, a cada ano. Mas aqui não. Toda semana nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por nós. Todos os domingos. Sabe? Essa alegria de estar com os irmãos, essa alegria de ver os irmãos aqui cantando juntos, ouvindo a palavra de Deus, adorando ao Senhor, tudo isso é a consequência dessa obra tão maravilhosa do Senhor Jesus por nós. Todas as semanas, então, nós podemos e devemos celebrar a Páscoa cristã. No dia que o nosso Cordeiro Pascal vier, porque essa é a promessa dele. Ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos e prometeu que ele estaria de novo com os seus discípulos, com a sua igreja, quando a Páscoa se cumprisse no seu reino, no reino de Deus. Então ele nos deixou uma promessa. É por isso que nós celebramos a ceia, lembrando que não somente ele morreu por nós, mas que ele prometeu que um dia reuniria toda a sua igreja e então vamos poder desfrutar, não é, como povo de Deus, daquele grande casamento, não é, celebrando ao Senhor em sua mesa. E um dia nós veremos isso, irmãos. Um dia estaremos com o nosso Cordeiro, com o Senhor Jesus, aquele que foi morto, mas ressuscitou. E como Romanos 4:25 nos ensina, o qual por nossos pecados foi entregue. Mas isso não basta. E ressuscitou para a nossa justificação. É o Cordeiro vivo que nos justifica de nossos pecados. É o Cordeiro vivo que intercede por nós à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso. É Ele que nos abençoa e nos dá segurança de salvação. Por isso é que podemos descansar no Senhor. Toda vez que você lembrar da Páscoa, a cada domingo, quando você ouvir o Evangelho, lembre-se, você não está entregue, não é, a este mundo. Você não foi jogado ao léu, não. O Cordeiro está à destra da majestade nas alturas, e de lá Ele intercede por aqueles por quem Ele morreu. Se cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração,
temos uma segurança maior do que aquilo que os homens dizem, que está nos céus. Essa é a nossa segurança no Senhor. Por fim, meus irmãos, exaltemos a Cristo, que é a nossa Páscoa, como nós temos revelado em Apocalipse. Apocalipse, eu quero concluir agora, descortina os céus para nós. Apocalipse faz uma coisa que é realmente fantástica. Como Isaías 6, por exemplo, que também descortina os céus para nós, Apocalipse faz de maneira mais detalhada. Apocalipse é como se Deus estivesse tirando a cortina e realmente revelando, como é o significado da palavra Apocalipse mesmo, e revelando aquilo que é inacessível a nós seres humanos. E mostrando o que acontece lá. Que esse cordeiro que foi morto, que foi humilhado neste mundo, lá é exaltado. E eu quero terminar com esse texto de Apocalipse 4, verso 25 e diante, que diz bem assim. Aliás, verso 9 a 12, diz bem assim. Apocalipse 5, viu? 9 a 12, diz bem assim. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Quem é digno de fazer isso? O único digno de abrir os selos, tomar o livro, Cristo, nosso Cordeiro. Porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Percebam, irmãos, eu como pastor não sou o sacerdote que vou até Deus por vocês. Todos nós somos feitos sacerdotes em Jesus Cristo. Por isso a oração do pastor, bem como a oração de uma criança na igreja, não é? São ouvidos pelo Senhor. Chegamos, não é? Diante do Senhor. E continua dizendo bem assim: e reinaremos sobre toda a terra. E olhei, e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. E era o número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam aquilo que o mundo não quer dizer hoje, os anjos estão dizendo nos céus: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Nosso bendito Cordeiro, que foi morto neste mundo, e que é rejeitado pelos homens nos céus. Milhões e milhares de milhares dos seres celestiais se prostram e dizem que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso Cordeiro. Esta é a nossa Páscoa, a nossa libertação. Ele morreu, mas ressuscitou e nos comprou para Deus. E como Ele prometeu, voltará para nos buscar. E um dia o veremos. E faremos exatamente aquilo que acabamos de observar na leitura de Apocalipse. Aquilo que os anjos fazem nos céus com alegria, com desejo, com prazer, faremos nós também, olhando para Ele. Essa é a promessa que temos da Páscoa, a nossa esperança bendita, enquanto esse dia não chegar. Ainda que haja oposição do mundo contra este Cordeiro, que nós hoje também venhamos nos prostrar como os anjos e adorar aquele que é digno. Cristo, a nossa Páscoa. Glória ao Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então cantar justamente esse hino, Glória ao Salvador. Essa é a bondade de Cristo em nossas vidas, irmãos. Glória ao Salvador. Cantemos então. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador.
Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor então, e agradecendo por sua bondade e pelo ensino dessa noite. Oremos, meus irmãos. Ó Senhor, nosso bondoso Deus, tão misericordioso e bondoso que nos enviou o teu Filho. O Senhor mesmo providenciou para nós o Cordeiro, tal como fez com teu servo Abraão, no dia em que o Senhor o ordenou subir ao Monte Moriá para entregar seu próprio filho. E na hora em que Abraão estava disposto realmente a imolar seu primogênito, o Senhor providenciou um cordeiro substituto, nos ensinando a tua graça e a tua misericórdia, de que tu és o Deus fiel e que sim, demonstra amor por teus filhos. Enviou a nós teu Filho amado Jesus Cristo, que neste mundo foi rejeitado pelos homens, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, e rejeitaram ao Senhor, e clamaram a Pôncio Pilatos que crucificassem a Cristo e libertassem o bandido. Tudo isso, ó Deus, foi demonstrado neste mundo. Cristo, o nosso Cordeiro, o nosso Senhor, sendo sacrificado, sendo condenado, mesmo sendo ele inocente, com o objetivo, ó Deus, de nos promover libertação verdadeira, de sermos agora o povo que tem liberdade para te obedecer, para te adorar. Nós não precisamos mais, Senhor, vivermos da escravidão do pecado. Não. Tal como o Senhor libertou o teu povo do Egito, os libertando assim da idolatria pagã do Egito, assim também nós somos libertos pelo sangue de Cristo, para vivermos a nova vida em Cristo, a nova vida cristã, rejeitando então o mal e a idolatria, nos dedicando ao Senhor e obedecendo por gratidão aos teus mandamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois sabemos de tudo isso e somos fracos mesmo, Senhor, porque tantas vezes não lhe obedecemos ou entendemos os teus propósitos. Nos perdoa por isso e nos ajuda a confiar que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos a confiar e a também nos alegrar, sim, com o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, que foi imolado por nós, que foi sacrificado por nós, para a total libertação. E agora, ó Deus, nesse deserto da vida, vem nos conduzir, nos moldando à imagem de Cristo, para que a cada dia em nossa caminhada cristã, venhamos confiar na tua providência, venhamos confiar no teu amor e na tua misericórdia. Ó Senhor, ajuda-nos. Traz consolo ao nosso coração, à nossa alma, Senhor, para confiarmos em ti, para termos consolo verdadeiro na obra do teu Filho, mesmo quando estamos diante de tribulações tão terríveis, mesmo quando estamos angustiados, Senhor, ajuda-nos a olhar para Cristo. Ajuda-nos a lembrar que o nosso Cordeiro foi sacrificado, que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Que seja esta a nossa alegria, a nossa paz neste mundo, para que venhamos caminhar sabendo que o Senhor, que começou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo. Temos paz no coração e sabemos que, mesmo quando nossas forças se esgotarem, o Senhor não nos deixará. Nós chegaremos sim aos portais eternos, não porque somos bons, não porque somos fortes, porque somos fracos, essa é a verdade. Aqui nós choramos, nos angustiamos, aqui nós sofremos, mas apesar de tudo isso, o nosso Cordeiro foi sacrificado por nós, e esta é a garantia absoluta da salvação. Nós podemos confiar então que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nós te louvamos, pedimos que abençoe o teu povo, fortaleça aqueles que estão cansados, Senhor, aqueles que estão desanimados, que estão se sentindo fracos neste momento, sem motivações, sem motivação alguma.
Tem misericórdia, Senhor. Os teus filhos que sofrem neste momento. O Senhor conhece as angústias, conhece as dores mais profundas de nossa alma. Tem misericórdia e ajuda-nos a termos alegria no Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Enquanto nós temos a oportunidade de ofertar, vamos cantar o Salmo 124, porque nos narra exatamente, não é, o nosso reconhecimento de que Deus nos libertou. Que se não fosse o Senhor, não é, nós não poderíamos ter liberdade alguma. É isso que cantamos o Salmo 124. Cantemos então, meus irmãos. Não fosse Deus que eu diga a Israel, se ao nosso lado não viesse estar, quando se ergueram homens contra nós, com toda a ira vindo sobre nós, vivos seríamos tragados, pois se o Senhor não estivesse lá, águas viriam a nos submergir, por sobre a nossa alma correr águas impetuosas a passar, iriam nossa alma afogar. Bendito seja Deus Senhor Javé, que não nos deu por presa os dentes seus. A nossa alma Ele resgatou, tal como a ave que se libertou do laço feito pelo caçador. A nossa alma Ele resgatou, tal como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. Nosso socorro é o nome do Senhor, foi Ele quem a terra e o céu criou. Glória a Deus. Que maravilha cantar a nossa libertação que vem do Senhor, meus irmãos. Que maravilha. Meus queridos irmãos, vamos neste momento então confessar juntos o resumo de nossa fé cristã, universal e indubitável no credo apostólico. Confessemos, pois: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Vamos nos colocar de pé neste momento para encerrarmos o culto solene.
Assim o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Cantemos então por último o Salmo 70. Prazate, ó Deus, em me livrar. Cantemos então. Prazate, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir, tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar, envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti, magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação, necessitado e pobre sou, ó Deus, te apressa em me valer, amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, está encerrado o culto solene. Sim, quarta-feira tem estudo.